Olá, seja bem-vindo ao módulo 3, Estrutura de um negócio. E você, acha que um negócio possa existir sem estrutura, só com boa vontade, boas ideias? Bom, a resposta é um pouco clara e óbvia. Não. Nenhum negócio consegue sobreviver sem uma estrutura, ou seja, sem uma organização formal sobre seus processos, sobre sua metodologia, sobre seus estudos e tudo mais. Tem que haver necessariamente uma estrutura mínima para que uma empresa possa operar. O negócio não é feito só de uma ideia, de uma paixão, nem nada, sabe? Nem mesmo só o serviço ou o produto em si se ampara na ideia de um negócio. A gente precisa ter estratégia de marketing, precisamos ter processos muito bem mapeados, pessoas, sistemas, ferramentas, ou seja, tudo aquilo que nos facilitará, nos dará estrutura, nos dará base para que a gente consiga realmente ter sucesso, né? Um negócio sem estrutura nenhuma, ele quebra muito fácil. Tá? Para a gente entender negócios sem romantismo, sem nada, a gente tem que entender três forças que atuam dentro dos mercados, né, da relação empresa e mercado. Primeiro, é oferta, que é o que você vende, ou seja, você tem que ter alguma coisa para oferecer no mercado. Né? Depois nós temos a demanda, ou seja, quem quer comprar aquilo que você está querendo vender. E temos a troca de valor, ou seja, qual é a forma de recompensa por essa transação. Quem vai vender alguma coisa vai receber o quê, e quem vai comprar alguma coisa vai comprar o quê, além só do produto. Né? Vamos fazer algumas provocações para a gente sair um pouco da zona de conforto dos negócios. Né? Negócio não é saber, né, sobre o que você gosta de fazer. Vamos fazer uma provocação para a gente entender um pouco mais os negócios sem essa capa de romantismo? Bom, negócio não é sobre o que você gosta só de fazer, né? É sobre o que o mercado também está disposto a comprar. Por mais que a gente viu no autoconhecimento, por mais que a gente tenha uma vontade de negócio, uma ideia de empreendimento, tem que ver se essa ideia se sustenta no mercado, se ela tem uma serventia para o mercado, né? Muitos empreendedores confundem paixão com viabilidade. Você pode ser a pessoa mais apaixonada do mundo com o seu produto, e ele não tendo uma vocação de mercado não vai servir para alguma coisa. Essa paixão toda vai cair por terra, né? Paixão sem mercado é puro hobby, né? Então você vai fazer uma coisa que você gosta, se não tiver mercado, é uma coisa para satisfazer as suas necessidades pessoais, né? Paixão com mercado sustentada por uma estrutura começa a virar um empreendedorismo, começa a virar um empreendimento, começa a virar algo que as pessoas se interessem, né? E quais as formas, né, quais os modelos mentais que a gente tem para que a gente verifique a viabilidade do negócio? Né? A gente tem o negócio orientado à empresa. O que é um negócio orientado à empresa? É um negócio que ele gira em torno do próprio produto, do próprio serviço, sem verificar necessariamente se há uma necessidade mercadológica para aquilo. Né? Eu crio um produto sem pensar no mercado, eu acredito que ele possa dar certo. Qual é o grau de risco disso dar certo ou não? É alto, porque você não sabe necessariamente se aquilo vai ter uma serventia ou não. Depois nós temos um produto orientado ao mercado, ou seja, é um produto que ele é pensado única e exclusivamente para o mercado, sem pensar nas nossas vocações. Né? Qual é o risco disso? Ele é baixo, porque como a gente pensou esse produto ou serviço necessariamente focado com o mercado, então o mercado possivelmente comprará isso com mais facilidade. E depois nós temos o produto orientado ao equilíbrio, ou seja, ele é o equilíbrio exato entre uma vocação, entre algo que eu queira ou sei fazer, com as necessidades de mercado. Qual é o risco disso? Ele é controlado, porém, da parte interna, né, tem uma motivação muito maior para que isso dê certo. Eu encontro muito mais equilíbrio nessa dinâmica. Qual modelo é aplicável? Vai depender de uma série de circunstâncias, vai depender da sua disponibilidade, vai depender da disponibilidade do mercado e assim por diante. Né? E quais os tipos de negócio que existem? Né? E cada tipo de negócio exige uma estrutura diferente, tem custos diferentes, tem lógicas tributárias diferentes, tem uma logística diferente. Né? Então a gente tem que saber qual é o tipo de negócio que a gente tem para orientar uma estrutura adequada para aquilo. Quais os tipos de negócio que a gente tem? Os mais conhecidos, né? Temos o comércio, que é a compra e venda de produtos, né? Você vai vender produtos, né? Transformados para o mercado. Nós temos serviços que a gente vai vender
algum conhecimento, uma execução, um comportamento para o mercado. Nós temos a indústria, que é transformar a matéria-prima em um bem de consumo, né, algo que possa ser ofertado para as pessoas. Nós temos o regime misto, ou seja, que tem dois ou mais modelos, que pode ser uma indústria que vende produtos, né, para o consumidor final, pode ser um prestador de serviço que também venda produtos tangíveis para o consumidor final e assim por diante. Nós temos a atividade liberal, que são profissionais regulamentados de alguma forma, como os contadores, médicos, psicólogos e administradores. E temos a franquia, que é um modelo de expansão que replica algo que já foi testado. Você usa aquela marca sob licença de um produto de uma franqueadora master, né? E qual é a estrutura central de um negócio? Tá? O negócio é composto de várias etapas e vários processos e vários, vamos dizer assim, compartimentos dentro de uma mesma organização. Nós temos o departamento administrativo, que envolve a gestão financeira, controle de fluxo de caixa, gestão de custos, né, gestão de pessoas, contratos, fornecedores, ou seja, tudo aquilo que diz respeito, né, à esfera administrativa, à esfera de controle dentro de uma empresa. Depois nós temos a produção e operação, que é o núcleo que vai entregar a oferta de valor, ou seja, vai produzir, vai gerar aquela prestação de serviço, vai gerar o desenvolvimento de um serviço para o consumidor final. Tá? Depois a gente tem marketing e vendas, que vai ficar responsável pela captação de clientes, o posicionamento da marca, a criação do desejo na mente dos nossos consumidores, né? E fazer toda a parte de conversão e relacionamento, né? E retenção desses clientes. Depois a gente tem a parte da infraestrutura, que é todo o serviço de apoio para que a empresa opere. Então, são as pessoas que cuidam da manutenção, são as pessoas que cuidam da tecnologia e assim por diante. E sobre o mercado consumidor, né? A gente faz algumas perguntas que realmente acabam matando os negócios antes mesmo de a gente começá-los, né? E o mercado consumidor, ou seja, qual é a área da sociedade que vamos vender, né, nossos produtos e serviços? Tem uma pergunta que acaba matando qualquer tipo de negócio, né? Que é o que eu quero vender. Quando você quer vender alguma coisa em si, possivelmente você está deixando, né, de atender, deixando de prestar atenção em algum detalhe muito importante do mercado. Né? Você tem que substituir essa pergunta por qual é o problema que eu resolvo e para quem eu estou resolvendo esse problema. Olha como muda a intencionalidade dessa pergunta, olha como muda o peso dessa dinâmica. Quando a gente tem um nicho específico, ou seja, o setor que iremos atuar, com uma dor bem identificada com uma solução, é o caminho mais próximo do sucesso. Né? Então a gente identificou que uma empresa, para ela poder operar, para ela poder lucrar, tem que seguir essa, vamos dizer assim, essa equação da melhor forma possível. Né? E dentro dessa equação existe um negócio chamado persona, que a gente vai desenvolver esse conceito um pouco mais adiante. Né? Mas o que é a persona em si? É a humanização de dados de consumo, né, transformados numa pessoa-alvo, ou seja, uma pessoa exatamente ideal, cuja qual a gente quer vender algum produto, vender algum serviço. Né? Então é aquela história de a gente transformar dados como classe média A, B, com renda de 3 salários mínimos, com escolaridade de primeiro grau, por exemplo, para uma pessoa que tenha nome, que tenha idade, que tenha família, que tenha um emprego mais ou menos delimitado. Então, com essas informações em mãos, fica muito mais fica muito mais fácil a gente entender quem é a pessoa-alvo, né? Nosso cliente ideal. Tá? E quais as 5 colunas principais que seguram o negócio? Primeiro, ter uma definição clara sobre o que é o nosso negócio. Né? O que você vende, por que você vende e para quem você vende. Depois a gente tem a análise de mercado, que é saber quem são seus concorrentes, seus clientes, os fornecedores, e quais as tendências estão surgindo dentro desse mercado. Na sequência, a gente tem um plano de marketing, que ou seja, é um plano que te ajuda a saber como você atrai, conquista, converte e até mantém novos clientes. Depois nós temos o plano operacional, né, que é o mapeamento de todos os nossos processos, sistemas, pessoas, fornecedores e as rotinas de funcionamento de uma empresa. Quanto mais temos controle sobre o que acontece na nossa empresa, mais fácil é de administrar
e mais fácil a gente conseguir, né, chegar, alcançar o sucesso que a gente tanto almeja nos nossos negócios. Depois tem um planejamento financeiro, né, que é a precificação, margem, custo fixo, custo variável, fluxo de caixa, ponto de equilíbrio, lucros e projeções, ou seja, tudo que diz respeito aos números financeiros dessa empresa. E muitas empresas, por uma questão de vaidade, por uma questão de excesso de confiança, ou até mesmo desorganização, não colocam um olhar mais apurado para o plano financeiro. E o que move uma empresa não é só a paixão, é o dinheiro que ela gera em função de uma paixão, de um propósito ou de uma vontade de fazer acontecer. Né? Indo um pouquinho mais além das empresas que a gente diz como tradicionais, nós temos as famosas startups. Né? O que são startups? São empresas também, são empresas pequenas, né? Em geral, elas têm uma vocação tecnológica, mas não é obrigatória, e tem uma vocação de escalabilidade, ou seja, um crescimento exponencial com os mesmos recursos que elas se encontram nesse momento. Tá? Então, o que é? É uma empresa que pode crescer mais rápido e com um pouco menos de investimento ou quase nenhum investimento em relação aos investimentos já aportados nela. Tá? Só para a gente entender um pouco sobre esse universo de startups, né, existem alguns dados estatísticos que mostram que é um ramo muito promissor de negócios. Né? Hoje no mundo existem aproximadamente 150 milhões de startups espalhadas em todos os continentes. Né? Existem 50 milhões de novas startups abertas por ano. Mas olha que interessante, né? Desses 150 milhões de startups que existem no mundo, 90% delas quebram antes do segundo ano de existência. Então, por mais que a gente tenha um número considerável de startups no mundo e por mais que a gente tenha uma taxa de abertura de startups muito elevada, a taxa de mortalidade das startups também é altíssima. Tá? Então, o Brasil é o 10º maior ecossistema de startups do mundo. Temos muitas startups, por volta aí de 1.200, 1.250 startups. Né? A ByteDance, que é a dona do TikTok, começou com um aplicativo de brincadeiras, de piadas, memes, uma plataforma de entretenimento. Hoje ela vale mais de 250 bilhões, né? É tida como a maior startup do mundo. E quais as fases de uma startup para a gente conhecer um pouquinho mais a fundo, né? A primeira fase é a ideação, né, que a gente faz a pesquisa, a validação de problemas, a concepção. É um risco altíssimo, porque a gente está lidando com muita concorrência, com muito dado, com muita variação. Né? Depois a gente tem a fase de operação, ou seja, a gente transformou todas aquelas ideias já num pré-produto, num MVP, ou seja, o mínimo produto viável, né? E a gente faz já os primeiros ajustes, consegue os primeiros clientes. Ainda é uma fase de um risco alto. Depois nós temos a fase de tração, em que é a fase propriamente mercadológica da empresa, que os produtos e serviços já estão estabelecidos e começa-se a vender de uma forma mais organizada, de uma forma mais distributiva. E é um risco médio, ou seja, é um risco um pouquinho mais controlado do que as duas primeiras fases. E depois a gente tem o scale-up, né, que é o crescimento massivo e sustentável, que é a fase em que realmente a empresa consegue atingir um patamar de escala muito maior do que as empresas tradicionais. E como é que essas empresas, startups, né, conseguem fontes de investimento? Onde estão e como é que são chamadas essas fontes de investimento? Muitas empresas, muitas startups começam com love money, né, que é o dinheiro de famílias e amigos, ou seja, são as primeiras pessoas que acreditam no negócio. Depois a gente tem os investidores anjo, né, que eles são investidores já experientes, que enxergam algum potencial nas startups e aportam ali um capital que esteja, vamos dizer assim, aderente com a sua tese de investimentos, né, para que ele possa ter uma parte dessa startup, né, ou até mesmo, né, pegar o seu dinheiro de volta depois de um certo tempo, seja o financiador. Depois a gente tem a Venture Capital, são empresas e fundos que necessariamente, né, fazem, vamos dizer assim, trocam uma participação da empresa por investimentos, ou seja, elas se tornam sócias em maior ou menor grau dessas startups. E depois a gente tem a série de investimentos chamadas, né, A, B e C, que são séries, né, são sistematizações de investimentos, né,
para negócios que já estejam em funcionamento. Então, cada uma dessas séries tem um grupo de regras, tem uma estimativa de valor e uma expectativa sobre o negócio diferente. E uma provocação final aqui, né? Se você não domina uma estrutura de negócios, né, você não é um empresário. Você só é alguém que está querendo uma aventura, né? Está querendo só ganhar dinheiro. Empreender é entender que a estrutura é como tentar pilotar um avião sem nunca ter aprendido a voar, né? Você pode até decolar na sorte, mas a queda com certeza virá. Tá? Então, prepare-se, use as ferramentas adequadas, né? Aplique, teste, né? Tenha o máximo de assertividade, o máximo de seriedade dentro dos processos da sua empresa. E por último, a gente tem aqui 3 frases super importantes, né? Que quem não controla o processo é controlado pelo caos. Olha que interessante isso. Quem não domina números é dominado pelo medo. E quem não entende de mercado vira refém da concorrência. E você, que estágio se encontra hoje, né, do controle dos seus negócios? Muito obrigado e até a próxima.